professora Anne, vamos trabalhar as atividades 13 e 14 do nosso caderno do segundo ciclo. Bom, essa atividade traz pra gente um cronista bem importante do seu tempo. O nome dele é Guamá Poma, mas a gente vai ver no textinho que tem outro nome também bem grande. E aqui a gente tem uma imagem ilustrativa dele. Lá no caderno traz pra gente o seguinte texto. Felipe Guamá Poma de Ayala, nombre ocasionalmente escrito também como Felipe Guaymán Poma de Ayala. Então eu tenho Guaymán ou Guaymán, que Guaymán o G é meio débilzinho, né, na hora de falar, então às vezes ele soa como um H sem som. Ayacucho, 1534, foi o lugar e ano de nascimento dele. Lima, 1615, lugar de morte e ano de morte dele. Foi um cronista descendente de indígenas quechua. Então a gente já vê aqui, ó, algo bem especial. Se a gente tem essa história, que ela é muito contada pelos europeus, a partir de agora a gente tem essa história a partir de uma nova mirada, uma mirada desde adentro, ou seja, a gente tem o olhar do próprio indígena quechua nesse caso. Guaymán Poma se dedicou a recorrer durante vários anos todo o virreinato. O virreinato a gente está tratando das colônias da Espanha aqui na América. E a escrever sua primeira Nueva Crônica y Buen Gobierno, que foi o nome do seu livro, um livro de crônicas, talvez acho que a obra mais famosa, uno de los libros más originales de la historiografía mundial. En esta obra de 1180 páginas y 397 grabados, Guaymán Poma muestra la visión indígena del mundo andino. Então ele traz pra gente não a visão do europeu do que era o mundo andino, dos Andes, né, fazendo referência aos Andes, mas a visão do próprio indígena, daquela situação colonial ali nos Andes. Y permite reconstruir con mucho detalle aspectos de la sociedad peruana en la época de la colonización española. Então ali, ele vendo desde dentro da situação, ele traz pra gente com muito detalhe através dessas crônicas, por isso é um livro tão importante, detalhes da vida dos indígenas, né, o outro lado dessa história. Bom, la crónica histórica, que era o que escrevia Guaymán Poma. En la Edad Media se convencionalizó llamar crónica al conjunto de textos históricos que narravam os grandes hechos de los monarcas. Então, na verdade, esses textos eles eram feitos com o intuito de narrar o que esses monarcas, os reis, faziam de grandioso, mantendo assim, obviamente, alguma dominação ideológica. Al reivindicar a autoridad histórica de sus testimonios, los cronistas mantenían un proceso de continua reescritura marcando sus textos com uma manipulação ideológica constante, como eu falei para vocês, né? Narrar grandes feitos, grandes fatos, é de certa forma manipular a informação e manter essa manipulação ideológica. Felipe Guaymán Poma de Ayala, intérprete indígena de la conquista y en el Perú, cambió la perspectiva de los objetivos únicamente personales a la perspectiva de las necesidades coletivas. Então, se antes esses cronistas pensavam de maneira individual, né, em contar dos monarcas, e ali havia uma troca também de favores entre eles, Guaymán Poma muda esse cenário e aí ele começa a falar de necessidades coletivas, necessidades do povo começam a ser expostas. Guaymán Poma intervino en el contenido del género crónica, alterándolo y denunciando las prácticas que se decían cristianas y no lo eran, castigos, torturas y masacres de los indios. Então, na verdade, a gente tem aqui algumas práticas denunciadas em nome de religiões ou do que se creia aí na época, religiosamente falando, do que queria se impor. E aí essas práticas que o texto mesmo diz que não eram tão cristãs assim, como torturas, massacres,
massacres e essa gama de atrocidades que a gente já viu e conheceu nessa situação. Al hacerlo, ou seja, ao modificar e alterar esse gênero, o Imam Poma representou resistência e subversão à ordem colonial que se estabelecia. Então, numa época em que os indígenas não tinham muita voz, ele surge como um cronista que vem subverter essa ordem, vem como uma voz de resistência, sim, denunciando o que acontecia. E aí do lado a gente tem a portada desse livro, né, de crônicas que estão importantes. A gente vê que os escritos são bem antigos, porque isso aí data de 1500, 1600. Bom, a gente pode ver aqui que os dois gravados mostram os indígenas depois da chegada dos colonizadores. A gente está vendo aqui uma situação, duas situações de dominação europeia, claro. E na primeira imagem, essa aqui, se percibe o comportamento de los religiosos com os indígenas, incluso na dominação na casa de tirón del pelo. Se você olhar direitinho, você vai ver que esse religioso está puxando o cabelo, né, de uns indígenas. Em la segunda, se percebe o castigo sofrido por los indígenas. Então a gente está vendo ali o sacrifício, né, castigo, e embaixo outras pessoas chorando, e tá uma situação de castigo bem clara. Pero em las dos, se a gente vê de um lado uma situação, do outro é uma outra situação, mas é claro que em las dos, por las escenas, a gente vê que os indígenas foram subjugados a los europeus. A gente vê, são duas imagens de dominação. Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase, que hayan reflexionado y nos vemos pronto con nuevas actividades.